O tema de hoje está nos números nos números 101 até 184. E nós vamos começar agora o nosso estudo em profundidade. Tenho certeza que vocês já leram, o PDF foi a semana passada, né, para vocês lerem, são poucos números, mas de um conteúdo muito rico. Sabe, meus queridos, esta aqui é uma das aulas mais importantes que nós vamos ver já no início. Para você que tem curiosidade sobre a Bíblia, isso aqui é uma verdadeira aula de introdução à Bíblia. O artigo que começa, que abre essa sessão, é o artigo 3, que diz: a Sagrada Escritura, e tem como a seção 1, Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Olha que interessante, eu já vou começar citando o Papa Bento XVI, quando ele explicou que a Bíblia não é a palavra de Deus. A gente até comentou isso em outro momento, né? A gente disse que a Bíblia não é a palavra de Deus porque a palavra é Cristo. Cristo é o verbo de Deus, Cristo é o verbo. Ah, mas como que fica aquela música que nos ensinou? A Bíblia é a palavra de Deus. Essa música, na verdade, é uma tentativa de catequizar, mas ela não prestou atenção a algum detalhe. A palavra, anote bem isso, por favor. A palavra é uma pessoa, é Jesus. A palavra do Pai, a palavra de Deus é Jesus. A palavra, sendo uma pessoa, é maior do que a Escritura, porque ela é o próprio Deus entre nós, Jesus. Ah, mas a Sagrada Escritura não é a palavra de Deus? Não, mas ela contém a palavra de Deus, que são as palavras de Jesus e aquelas inspiradas por Deus. Então, a Sagrada Escritura contém a palavra de Deus, esse é o ensinamento católico, para que você entenda que a palavra mesmo é uma pessoa. Muito bem, tendo visto isso, e há muitos fundamentos, tá, para a gente entender, você pode pesquisar, por exemplo, um documento chamado Verbum Dei, e também há um outro documento, deixa eu lembrar o nome do outro documento, eu acho que é a Verbum Domino. Tem vários documentos falando a respeito da teologia da palavra. Muito bonitos, por sinal. Aliás, quem sabe um dia desses a gente não estuda, viu? Vale a pena conhecer esses documentos por aqui. No número 105 do Catecismo, é a seção 2 que diz assim: Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas, que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura, foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. Observem duas coisas aqui. Vamos gravar o essencial dessa parte toda. A inspiração foi divina. A redação foi humana. O que significa que a inspiração foi divina? O Espírito Santíssimo de Deus inspirou a todas as gerações de pessoas a buscarem o seu amor, o seu encontro. E também inspirou alguns escritores de um povo que ouviu esse chamado, que é o povo hebreu, e este povo passou a registrar as suas experiências de fé usando duas coisas, usando a inspiração divina, atenção, e usando as categorias, as experiências humanas na redação da Bíblia. É por isso, meus queridos amigos e amigas, que pessoas de fora da religião às vezes lançam acusações malvadas contra a Bíblia, dizendo: a Bíblia é um livro absurdo, aonde já se viu o Testamento tem palavras atribuídas a Deus, mandando fazer alguma coisa ruim para alguma pessoa? Aonde já se viu que no Antigo Testamento tenham guerras sendo feitas em nome de Deus? Atenção, muita atenção para esse detalhe, para você saber dialogar com essas pessoas. Explique que a Sagrada Escritura surgiu numa época muito primitiva da humanidade, e naquela ocasião as pessoas colocavam na inspiração divina muito mais das experiências delas do que da inspiração divina. Então a gente pode dizer que a Bíblia foi escrita a duas mãos? De certa forma, sim. A mão divina inspirou, a mão divina redigiu. A mão divina deu as melhores referências, a mão humana só conseguiu colocar aquilo que era parte da experiência das pessoas. Então isso é muito importante. Há um outro ponto ainda no número 105, que fala, já que estamos falando da Sagrada Escritura, deixa eu ver se eu vou comentar lá na frente ainda. Talvez eu comente lá na frente,
Vou comentar na frente, mas diz assim: a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Já que a gente vai falar, por que tem gente que fala que a Bíblia tem 66 livros? E por que nós católicos sempre tivemos uma Bíblia com 73 livros? Vamos entender já isso aqui. Esta aula é muito importante. Bom, então quem se fixa na parte problemática que a Bíblia tem alguma passagem mais difícil? Tem, no Antigo Testamento a Bíblia tem muitas passagens difíceis. Sim, tem sim. Essas passagens, é como eu disse, as pessoas usavam as referências que elas tinham naquela ocasião. Então, e detalhe, é outra cultura, diferente da nossa. O Antigo Testamento é outra cultura, diferente da cultura de Jesus também, com muitas diferenças. Mesmo assim, o que diz o número 106? Diz assim: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles, e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que ele próprio queria. Então houve uma contribuição humana, muito importante isso. Na sequência, o número 109 trata de um outro assunto que também é necessário a gente colocar nessa compreensão. Quando se fala de Sagrada Escritura, fala-se da ação do Espírito Santo. O título da seção terceira é muito bonito, diz assim: o Espírito Santo, intérprete da Sagrada Escritura. Vamos ficar atentos ao número 109, que diz o seguinte: na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então, ao ler os textos da Sagrada Escritura, sobretudo do Antigo Testamento, é preciso levar em conta a experiência de fé que aquelas pessoas viviam. Deixa eu contar um segredo para vocês. Segredo não, uma boa notícia, né? Para quem é novo aqui. Aqui neste canal, nós temos vários cursos bíblicos que você pode procurar. Se você quiser procurar a lista completa, você vai lá no portal, deixa eu ver se o portal está por aqui, no portal altieresdossantos.com. Deixa eu ver aqui, esse portal aqui que você está vendo. É www.altieresdossantos.com. Por quê? O que tem nesse portal? Tem uma parte lá chamada Cursos Abertos. Lá nos cursos abertos, você vai ter vários conteúdos em sequência, com as apostilas do lado, com o próprio certificado para você baixar na hora, sobre assuntos bíblicos. Eu quero recomendar dois estudos para vocês fazerem. O primeiro chama-se Curso de Introdução à Sagrada Escritura, CISI. O segundo chama-se Estudo Teológico Católico do livro de Josué, certo? Faça esses dois estudos para que você possa aproveitar ao máximo o que eu estou falando sobre a Sagrada Escritura. Vai ser muito bom para você, correto? Você vai gostar muito, vai ter uma boa profundidade bíblica. Pois bem, continuando sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspirou e o Espírito Santo, no entanto, não anulou a liberdade daquelas pessoas. O Espírito Santo permitiu que elas se expressassem conforme as categorias, conforme os pensamentos, conforme a visão de mundo que eles tinham. E elas fizeram isso. Por isso que o Espírito Santo é o grande inspirador da Sagrada Escritura. Lá no número 111, no finzinho, diz assim: a Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito Santo com que foi escrita. Então o Espírito Santo nos ajuda, nos impulsiona. Ele não apenas inspirou a redação dos textos bíblicos, como ele também, até hoje, ajuda aqueles que leem a entenderem direito. Pois bem, agora, 3 observações que são necessárias para você ler a Bíblia com a ajuda da Sagrada Escritura, com a ajuda do Espírito Santo. 3 inspirações. Primeiro ponto,
lá no número 112, grifa o número 112 aí que diz assim, ou anota. 1. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. Vou repetir. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. Por que está escrito isso? Está escrito isso pelo fato de que há pessoas que não entendem a história da Bíblia, não entendem a teologia, não entendem nem o cristianismo, e aí elas falam assim, olha, lá no Antigo Testamento está escrito que não é para ter imagem, e elas falam isso e para por ali a conversa, e elas falam, quem tem imagem é isso, é aquilo, tá, só que elas esquecem que lá no Antigo Testamento também, Deus, por exemplo, manda fazer imagens muitas vezes, manda fazer a serpente de bronze, manda fazer os querubins para colocarem na arca, manda fazer a arca, manda fazer touros de bronze para colocarem dentro do templo de Israel, enfim. Por que eu estou citando esse exemplo? Que quase sempre as pessoas descrentes, nunca diga crente, tá? Crentes são todos aqueles que acreditam, nós também somos, mas os descrentes sempre vêm até os católicos dizerem assim essas bobagens. Por que os descrentes fazem isso? Porque querem criar polêmica. Por quê? Eles não leem a escritura no contexto todo. Lembram que eu disse a vocês um dia desses? São Jerônimo nos ensina a ler o versículo no contexto do capítulo, a ler o capítulo no versículo do livro e a ler o livro no contexto da Bíblia. Pois é, eles não fazem isso, então o primeiro ponto eu vou fazer questão de ler. Olha aqui, meu irmão descrente, uma mensagem para você. Ó. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. Nada de pegar versinho separadinho para ir causar intriga com as pessoas que estão em paz. Coisa feia, viu? Para de fazer isso. Segundo ponto, no número 113. Ler a escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Repito, anote. Ler a escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Tem uma explicação muito bonita que diz o seguinte, que eu vou contar já adianto para você. Deixa eu fazer uma pesquisa com quem é novo aqui. Quem é novo, quem está me vendo pela primeira vez nesses dias, é que os outros já conhecem, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que você tem que saber. Quem é mais antigo? A Bíblia, com o Antigo e Novo Testamento juntos, ou a Igreja Católica Apostólica Romana? Qual das duas é mais antiga? A Bíblia ou a Igreja? Vocês querem escrever para eu saber? Escrevam para eu saber, por favor. Qual é a mais antiga? A Bíblia? Quem veio primeiro, a Bíblia ou a Igreja? Vocês aceitam água? Perfeito. Tem muita gente nova que estou vendo aqui. Ótimo. Olha só, muita gente que vem pela primeira vez. Bem-vindos, viu? A Patrícia disse que é a Bíblia, a Isadora disse que é a Igreja, a Gevoneide também. Perfeito. Quem vem primeiro, gente? Obrigado, Ana Luísa. Olha, queridos, que interessante essa pergunta. Fala para mim, você já tinha pensado nisso? Sabe quem vem primeiro de tudo? Quem vem antes mesmo? A Igreja Católica. Ah, mas peraí, para um pouquinho, vamos explicar. Como assim? Jesus não lia o Antigo Testamento? Lia. Acontece que o Antigo Testamento sozinho não é Bíblia, tá? Ele não é Bíblia. E detalhe, Jesus lia muito o Antigo Testamento, que ele era bom judeu. Agora, a igreja, então, surgiu da leitura dessas antigas profecias. E, olha que interessante, apenas no ano 480, a igreja reuniu os escritos do Novo Testamento, que não estavam unidos ainda. Quem reuniu? A Igreja Católica reuniu, por meio de concílios. Tem um papa muito importante chamado Papa Damaso. Papa Damaso é santo, e ele foi a pessoa que articulou para que o Novo Testamento fosse reunido no ano 480. Ele ordenou que o padre São Jerônimo fizesse uma tradução para a língua que as pessoas falavam na época, que era latim. E aí nasceu a Bíblia Vulgata. É a primeira Bíblia onde nós temos duas coisas. Atenção, olha bem para essa questão. É apenas por volta do ano 480, quando a igreja já tinha quase 500 anos de caminhada, que surge a Bíblia juntando o Antigo e Novo Testamento, viu? Então, por que a gente não pode ficar preso? Ai, mas na Bíblia está isso. A Bíblia não tem tudo. A Bíblia não tem tudo, porque a igreja é um pouco mais antiga que a Bíblia. Mas a gente reverencia a Bíblia, por quê? Não é que eu estou desmerecendo, não, jamais, jamais. A Bíblia, para nós, é muito importante, porque a Bíblia traz a palavra do nosso Deus, entendeu? Vocês entenderam essa explicação? Então,
Quando vocês conversarem com pessoas descrentes, podem explicar isso se elas conseguirem entender, correto? Então você tem que ler a Sagrada Escritura, não de acordo com o que falou qualquer pessoa por aí, o apóstolo, não o apóstolo da Bíblia, não, o apóstolo do chapéu falou isso, o homem da gravata falou aquilo, aquele outro lá falou... Não, nada disso. Você deve entender a Bíblia, e nós como bons católicos não vamos abrir mão disso. Você deve entender a Bíblia dentro da tradição da igreja, dentro da que a igreja ensina. Nada de um novo evangelho, Paulo diz isso. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto no número 114, olha que interessante. Está gostando Você está gostando dessa questão? Obrigado, viu? Vocês estão escrevendo, eu estou vendo que vocês estão escrevendo. O terceiro ponto é interessante, aparece uma palavra nova, lá no número 114. Que palavra é essa? Diz assim: estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé em si no projeto total da revelação. O que é anagogia? Anagogia, vamos anotar essa palavra? É anagogia, com G, tá bom? Anagogia. Escrevam para eu saber a palavra aqui, anagogia. Obrigado quem está gostando, que coisa boa, feliz por isso, viu? Coisa boa, graças a Deus. A Maria Augusta, obrigado, minha querida amiga, escreveu para nós. Leiam a palavra, por favor. Anagogia da fé. O que é a anagogia? Amigos e amigas, a anagogia vem da palavra grega anagogê, que significa conduzir. O sentido da Bíblia é que ela nos conduz para Deus. Então a Bíblia tem uma missão, a Bíblia tem uma destinação para nos conduzir em direção a Deus. É isso que a Bíblia cumpre quando se diz anagogia. Então, relembrando os 3 pontos, primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Bíblia, não ler só os pedaços, errado quem lê os pedaços. Segundo, ao ler a Bíblia dentro da tradição viva da igreja. Terceiro, preste atenção que a Bíblia conduz para Deus. Ou seja, quem tenta distorcer a Bíblia para outras questões, não faz bem, correto? Então, isso aqui ficou claro? Vamos avançar? Agora nós vamos para o número 115, mais um dos capítulos belíssimos deste catecismo que nós temos em mãos. No número 115, o título é Os Sentidos da Sagrada Escritura. No número 115, quais são os sentidos da Sagrada Escritura? Olha, você já deve ter percebido que os textos bíblicos não são iguais. Há textos bíblicos que são poesias, há textos bíblicos que são relatos históricos, há textos bíblicos que contam coisas assim difíceis da gente entender direito, como o texto do Apocalipse, que a gente vai estudar inclusive, né? Já vão marcando na agenda. Algum dia desses, a hora que a gente estiver ali pelo meio do catecismo, eu vou dar para vocês aqui 2 ou 3 conferências do Apocalipse, porque eu quero que vocês fiquem experts no Apocalipse. E todo mundo daqui vai sair entendendo o que é o Apocalipse, viu? Ninguém vai falar bobagem mais para você. Pois é, os sentidos da Sagrada Escritura é quando a gente percebe que os textos têm formas diferentes. Aí, na sabedoria da igreja, ela disse o seguinte: a Sagrada Escritura tem 2 grandes sentidos. O primeiro chama-se sentido literal, está no número 116. O segundo chama-se sentido espiritual, que está no número 117. Só que tem um detalhe. O sentido espiritual tem 3 formas de aparecer. Então vamos simplificar. Vamos dizer que a Sagrada Escritura tem 4 sentidos. Quem pode me ajudar anotando? Eu vou contar e vocês anotem aqui e depois postem aqui. O primeiro sentido é o sentido literal. O segundo sentido é o alegórico. O terceiro é o moral. E o quarto, olha a palavra aparecendo de novo, é o sentido anagógico. Vamos repetir? Primeiro, literal. Segundo, alegórico. Terceiro, moral. Quarto, anagógico. Mais uma vez, literal, alegórico, moral, anagógico. Perfeito, pessoal? Por que estou contando isso para vocês? Para você que trabalha ou que estuda a Bíblia, para você que evangeliza com a Bíblia, você tem... Obrigado, olha aqui, obrigado. Olha, mas essa Maria Augusta está demais hoje, hein? Obrigado, Maria Augusta. Obrigado, agradecido. E mais gente colocou também. A Elisângela, muito obrigado. Débora também, muito obrigado, viu? Que coisa boa. E eu quero mandar um abraço para a Marina, que é a catequizanda da Ariane, que está acompanhando esta aula atentíssima. Aliás, Marina, cumprimentando você, querida catequizanda, eu cumprimento todos os catequizandos que estão aqui.
Ah, os catequizandos podem vir estudar o catecismo? Não, não. Eles devem vir estudar o catecismo. Fará muito bem a eles. Bem-vinda, Marina. Bem-vindos, meninos e meninas que estão estudando o catecismo conosco. Então, os sentidos que são 4, eu vou pegar aqui a palavra da Suzane, que ela deu aqui a gentileza para que nós pudéssemos olhar. Há 4 sentidos. Atenção para essa explicação. Maria Evangelista, por favor, construa um carrossel com essas explicações mais uma vez, tá? Eu sei que você já fez, mas pode até resgatar aquele. O que são esses 4 sentidos, então? O primeiro sentido literal é quando um texto bíblico fala de um fato que aconteceu. Porque não, a Bíblia não pode ser lida como um relato jornalístico. Não pode. A Bíblia não pode ser lida como uma espécie de jornal que relata uma série de fatos assim. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia tem múltiplas linguagens e ela é escrita de muitas formas. Quando fala que temos um sentido literal, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o sentido literal significa tudo aquilo que aconteceu ao pé da letra. Litera é letra, isso em latim. Por isso o sentido literal é o sentido da letra, ao pé da letra. O que pode ser ao pé da letra? Os fatos históricos, como, por exemplo, a morte de Cristo é um fato histórico. Não dá para negar isso, nós temos todas as evidências. Tem mais fatos históricos? Tem vários fatos históricos. Tem o fato histórico de Maria é mãe de Jesus, isso é um fato histórico. Bom, tem outros. A Bíblia tem muitos pontos históricos, muitos, não todos. Esse é o primeiro sentido. Então, entendendo o primeiro sentido, você entende que ali trata de algo que aconteceu. E o segundo sentido, que é o sentido alegórico. Atenção para esse sentido. O sentido alegórico é o sentido que faz com que uma escrita simbólica seja portadora de grandes verdades, de grandes narrativas. Aliás, é o sentido alegórico que a gente utiliza na Léxio Divina. Como assim? Observem muito bem uma questão. Quando há questões de fé difíceis ou complicadas para você ensinar para alguém, você não reduz, não resume, talvez não conta de forma simbólica para as pessoas, talvez para as crianças. Os escritores sagrados fizeram a mesma coisa. Eles pegaram grandes verdades e condensaram em aspectos simbólicos para que servisse para todas as gerações e culturas. A parte mais clássica eu posso citar, eu sempre cito porque é mais fácil de entender. Lá no livro de Gênesis, quando nós lemos que Deus criou o ser humano de argila, de barro, isso quer dizer que o ser humano tem um aspecto material. E depois, quando diz que Deus soprou sobre o ser humano, isso quer dizer que o ser humano tem um aspecto espiritual. Então, na verdade, o ser humano tem duas pertenças, tem duas realidades harmoniosas. Ele, ao mesmo tempo, faz parte de uma realidade material e de uma realidade espiritual. Por isso, de um lado argila, de outro lado sopro de Deus. Tem muitos exemplos, a Bíblia é repleta disso. A gente faz estas análises ou estas catequeses todos os dias na Léxio Divina. Então esse é o sentido alegórico, ele se expressa através de símbolos. O quarto sentido, aliás, o terceiro, perdão, é o sentido moral, muito fácil da gente gravar. O que é o sentido moral? São aqueles textos bíblicos que nos orientam para o caminho do bem, para a conversão, para a mudança de vida. Exemplos de textos com sentido moral? O livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, os livros, as cartas de João, de Pedro, de Paulo, Tiago, Judas. Todas elas ali têm, na verdade, um sentido moral muito forte, que é muda de vida, se converte, aceita Jesus, enfim. E agora tem o último sentido, que é o sentido anagógico. O sentido anagógico é o sentido que tenta dizer para as pessoas que elas devem caminhar em direção a Deus, serem conduzidas. A anagogia é anagogê, que significa conduzir, ser conduzido. O sentido anagógico quer conduzir as pessoas para Deus, através da prática das virtudes, do apego à verdade, da eliminação dos vícios e erros, das reformas interiores no teu coração e na tua mente. Esses são os textos ligados ao sentido anagógico. Fala para mim uma coisa, ficou fácil entender isso? Tá ficando tranquilo? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Estou vendo que vocês estão
atentos. A Elaine disse que coisa linda. A Valdelícia disse de novo quais são os 4 sentidos para quem precisa anotar, anote mesmo, viu? Assim como também a Edlânia, muito bem. Que mais aqui? Patrícia disse que está tranquilo, que bom. Vamos ver o que mais que vocês estão dizendo. Parabéns, obrigado. Aqui a Élida disse assim: que linda essa explicação sobre a criação do homem, sentido alegórico, explica através dos símbolos. Homem feito de barro, parte material, o sopro de Deus, parte espiritual. Sabe, querida Élida, por isso que é errado entender que sim, foi ao pé da letra que Deus pegou uma argila. Não é assim. Isso é contraditório com um princípio que diz que Deus cria do nada, né? Deus cria ex nihilo, como diz em latim. Deus cria do nada. Então, obrigado que vocês estão entendendo e estão gostando, tá? Que coisa boa, obrigado, muito bem. Rosana Matos disse que está muito fácil. E obrigado. Aqui, opa, muitos comentários aqui. A Raulene disse: está, você é ótimo, obrigado, minha querida amiga. Perfeito, maravilha, maravilha. Perfeito, gostei. Excelente, excelente. Obrigado. Ah, eu quero agradecer também. Deixa eu fazer um agradecimento a vocês. A partir dessa semana, o canal passou a ter a possibilidade de ter membros. Eu vi que alguns de vocês se tornaram membros, eu quero agradecer, obrigado. O que é isso, membros? É alguém que quer contribuir com esse trabalho, e aí uma vez por mês, parece que vai ser R$5, uma coisa assim, enfim. Obrigado a você, eu agradeço, viu? Porque assim a gente continua, né, enfim, fazendo o nosso trabalho com mais tranquilidade. Eu agradeço muito, obrigado de coração, Deus te abençoe muito, muito obrigado. Queridos, feito esse agradecimento aos membros do canal, e todo mundo aqui pode ficar à vontade também, olha, vamos continuar agora para uma parte mais interessante. Respirem aí, deixa eu deixar vocês respirarem, tomem uma aguinha, que agora nós vamos dar mais um pulo para outro nível. E aqui, eu gostei de vários comentários, eu não consigo mostrar todos, mas tem um comentário aqui que eu achei que vale a pena. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Alzenir, obrigado quem está me elogiando aqui. Genúzia disse assim: gente, muito sábia. Vou assistir depois de novo para fazer as anotações. Então, quem quiser de novo reassistir, reassista. Por quê? Assiste agora sem fazer anotação. Isso é muito importante. A gente combinou isso a semana passada. Depois reassiste e aí você vai fazendo as anotações. Vai fazendo pausa, vai assistindo de novo. Faça como a Genúzia, tá bom? Muito bem. Vamos em frente, então. Vamos para o número 120. Já falamos que o Espírito Santo inspirou a Escritura. Já falamos que ela tem mãos humanas e ela, ao mesmo tempo, tem inspiração divina. Já falamos que a Sagrada Escritura tem 4 níveis de entendimento. O sentido literal, alegórico, moral e anagógico. E agora vem uma coisa interessante, um 5º ponto aqui. O cânon das escrituras. Vamos anotar esta palavra cânon. O que é o cânon? Não é cano não, tá? Cânon significa medida, vara de medir. Cânon é o número de livros que a Sagrada Escritura Católica tem, que nós sabemos que é em número de 73. Por que será que tem gente que tem uma Bíblia que tem 66 livros? Então eu vou dizer para vocês. Olha, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir bem resumidinho. A dificuldade está nos livros do Antigo Testamento. Como é que funciona a questão dos livros do Antigo Testamento? Funciona assim. O Antigo Testamento foi escrito ao longo de vários séculos, muitos séculos, e foram ali algumas culturas contribuindo para que ele fosse escrito. Pois bem, os judeus eram um povo muito trabalhador, como são até hoje, e eles espalharam-se por vários lugares ali do mar Mediterrâneo. Isso muito tempo antes de Jesus nascer. A língua que era falada naquela época era a língua grega. E esses judeus, de repente, foram esquecendo como é que falava a língua hebraica, porque eles moravam há muitos anos nos países que falavam grego. É igual alguém que sai de um país de língua portuguesa e vai morar em outro, esquece como fala. Os filhos já não vão saber falar. Bom, aí diz a lenda o seguinte, diz que com o passar do tempo, esses judeus pediram, os judeus da cidade de Alexandria, no Egito, pediram a ajuda de 70 sábios para traduzirem o Antigo Testamento para grego. Atenção para essa história, que ela é uma história interessante. Esses
70 sábios traduziram os livros todos que a gente tem no Antigo Testamento, que significa que são 46 livros do Antigo Testamento, e esses 46 livros foram aqueles que foram, olha que curioso, foi muito tempo antes de Jesus nascer isso, mas os judeus do mundo todo passaram a ler os livros do Antigo Testamento traduzidos pelos sábios, os 70. 70 em grego, a gente tem uma palavra que ajuda a entender essa versão chamada Septuaginta. Septum, ou septos, pode significar 7, no caso Septuaginta significa 70. Então, a tradução da Septuaginta é a tradução dos 70 sábios, que traduziram os 46 livros do Antigo Testamento. Qual que é a questão aqui? Olha só, abra bem os olhos e os ouvidos. Jesus leu a versão dos que tinha 46 livros, entendeu? Aí vem um problema, por quê? Jesus leu, os apóstolos leram, a Igreja Católica lê até hoje. Acontece que lá no ano 70, aproximadamente, no ano 70, alguns judeus já estavam incomodados com os cristãos. Eles falavam que os cristãos eram a seita dos nazarenos. E falavam assim, gente, esses nazarenos, eles leem, além da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, não falava Antigo Testamento, mas eles leem os livros da lei, e leem mais uns livros aí, Evangelho, carta de não sei quem. Vamos fazer uma coisa? Vamos reduzir, ou melhor, vamos definir quais são os livros que a gente vai aceitar. Sabe o que eles fizeram? Eles excluíram 7. Eles excluíram 7 livros da Sagrada Escritura antiga, porque eles acharam que não eram livros dos judeus. Os próprios judeus excluíram. Só que foi depois que Jesus nasceu. Até a época de Jesus todo mundo lia. Por isso nós temos 2 cânons do Antigo Testamento. Um chama-se cânon alexandrino, vocês estão me acompanhando? Que é o cânon que Jesus leu, o cânon que tem 46 livros. O outro é o cânon palestinense, que tem 39 livros. Tá bom, a Igreja Católica sempre, desde sempre, ela sempre usou o cânon longo, chamado cânon alexandrino, que tem 46 livros, até que Martinho Lutero, não sei por que exatamente, mas também ele, enfim, vamos entrar nesse mérito agora, ele no século XVI, ou seja, esses dias atrás praticamente, disse assim, nós não vamos ter na nossa Bíblia esses 46 livros não, vamos ter só 39, porque são os livros que os judeus definiram. Onde está o erro aqui? Onde está o erro? Aonde está o erro aqui? O erro está no fato de que Jesus leu o Antigo Testamento do cânon alexandrino. Como é que você está falando isso? Muito fácil. Há inúmeras passagens do Evangelho, há muitas passagens das cartas que são passagens retomando aspectos lá dos livros que não tem no cânon que os judeus do ano 70 tiraram. Você entendeu? Os judeus tiraram? Tiraram. Mas quais judeus? Judeus depois de Jesus, muito tempo depois. Então, por isso que não é lógico usar uma Bíblia que tem apenas 39 livros no Antigo Testamento. Falem para mim se ficou claro. Agora eu vou dizer para vocês. Vamos fazer também como a Silvana está dizendo, né? A Silvana escreveu assim, estou gostando muito, mas também preciso assistir de novo para entender melhor e anotar. Podem fazer isso, viu? Obrigado, podem fazer isso mesmo. Isso, aqui a Elizabeth resumiu muito bem, cânon alexandrino, que foi o que Jesus leu, 46 livros, perfeito, maravilha. E olha que bom, alguém disse aqui que foi a Nathalie, obrigado, minha querida Nathalie Sibeli, totalmente claro, muita gentileza sua. Vocês entenderam então, meus amigos e amigas? Agora atenção, quem não entendeu vai fazer uma coisa, vai escrever, vai ver de novo essa parte, tá? Aqui nos 40 minutos, vai tentar escrever um resuminho, mas tá tudo aqui no catecismo. E eu ainda vou contar essa história mais uma vez para vocês, com mais detalhes. Outros vídeos aqui do canal eu conto essa história também, tá? Então eu quero homenagear vocês tomando um café muito delicioso, muito gelado. Coisa boa. Muito bem, coisa boa. Obrigado. Aqui também muitos comentários. Aqui Alexandre escreveu, tão claro como a luz, graças a Deus. Que bênção, que bênção. Gente, nunca mais alguém vai falar para você assim, a Bíblia Católica é errada. Meu Deus do céu, como é que alguém fala, Jesus, numa bobagem destas aqui? Sabe, queridos, como é que a falta de conhecimento atrapalha a vida de um povo inteiro? Olha só, é por causa disso.
A falta de conhecimento atrapalha. Bom, agora a gente sabe a história do cânon, a história do cânon, é isso, tá? E Martinho Lutero foi ainda mais longe. Num dia a gente vai fazer um estudo muito sério sobre a reforma, muito tranquilo também, tá? E para vocês verem que não vamos fazer nada de polêmica, a gente vai pegar os livros do Martinho Lutero, ele, enfim, para a gente entender direito por que temos tanto problema com essas questões hoje que não devia ser problema, né? Continue comigo no número 121. Falamos do Antigo Testamento e o número 121 diz assim: Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. O Antigo Testamento não pode ser diminuído. Ah, mas o Novo Testamento aboliu. Não, atenção, nunca diga isso. Repare bem, eu sei que o Antigo Testamento, tem gente que fala assim, porque o Antigo Testamento, se apertar uma página lá, sai sangue. Olha, não vou dizer que não, porque o Antigo Testamento está carregado de duas coisas: inspiração divina de um lado e experiências humanas do outro. A forma como as pessoas entendiam Deus naquela época era uma forma que estava ligada ao que elas entendiam da vida. Elas ainda estavam na fase de que era válido se vingar, era válido sim fazer maldade contra o inimigo, era válido, enfim, ser uma pessoa que não era tão boa. Eles estavam nessa fase. Mas o Antigo Testamento registra a caminhada lenta e ao mesmo tempo gradual dessas pessoas em direção à luz de Deus. Detalhe importante. Não mudou muita coisa dos sentimentos daquela época para o nosso sentimento hoje. É muito comum a gente ver pessoas da nossa época dizendo, até que seja de forma simbólica, eu vou matar fulano, eu vou esganar você. Veja, e tem gente que faz isso mesmo. O Antigo Testamento registrou uma etapa da evolução moral humana em direção ao Espírito de Deus. Então, ele tem um ensinamento, principalmente quando a gente quebra a cara olhando para o Antigo Testamento e pensando, nossa, isso aqui se fosse hoje era uma notícia que ninguém ia duvidar, né? Tudo bem. Mas diz o seguinte, ainda no número 122, lá no meio. Neles, nos livros do Antigo Testamento, encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nesses livros está latente o mistério da nossa salvação. É algo bonito, é algo belíssimo. O Antigo Testamento é válido e o Catecismo, no número 124, fala também do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento, gente? Basicamente, ele tem dois gêneros. Ele tem basicamente o gênero evangelho. O que é gênero? É o tipo do texto. E tem o gênero chamado carta. Até o Apocalipse, de certa forma, é uma carta, de certa forma, tá? Embora tem teólogos que falam que ele forma um tipo de texto à parte. Tudo bem, não é o tema de hoje. Mas esses textos chamados evangelhos, que são 4, são os textos que a Igreja Católica preservou sobre as palavras de Jesus. E foi um processo muito bonito e muito doloroso. Muitas pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até nós hoje. E o Evangelho foi se formando em 3 pontos interessantes. Diz o número 126 que, primeiramente, ele tentou reunir a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, o primeiro ponto é esse. Os evangelhos tentam reunir a vida e o ensinamento de Jesus. No segundo ponto, ainda no número 126, fala que os evangelhos e também as cartas surgiram a partir da tradição oral. O que é a tradição oral? É quando uma pessoa conta para outra as histórias que todos ali precisariam entender. Isso chama-se tradição oral. E num terceiro ponto, fala que aí sim os evangelhos foram escritos. Primeiro veio a vida de Jesus. Segundo, vieram as lembranças, por muito tempo as pessoas falando dele. Terceiro, vieram os escritos sobre os evangelhos, tá bom? Bom, a gente vai entrar nesse ponto melhor em outro momento, mas tanto o Antigo como o Novo Testamento são duas portas, ou melhor, duas folhas da mesma porta, certo? Duas partes da mesma porta. Um olha para o outro. O Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento, o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento, e eles estão intimamente ligados.
E aí, no número 133, a gente conclui. Eu escrevi aqui uma coisa, um trecho para a gente resumir esses números anteriores, que diz assim: a Sagrada Escritura registra uma experiência de fé contida no tempo e no espaço, mas que em sua simplicidade local tornou-se universal. Da Sagrada Escritura brota a fé. Pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso último bloco tão bonito desse estudo. Esse último bloco começa. Respira primeiro, né? Respira. Tome uma aguinha aí. Vamos lá. Ótimo. Que bom. Vamos então agora avançar para mais uma parte. Quanto conteúdo hoje, né? Quanto conteúdo hoje. Deixa eu dar um aviso breve para vocês, né? Como nossa irmã está perguntando, eu ainda não recebi o acesso para o WhatsApp. Antônia, e todo mundo que não está no grupo de WhatsApp tem que entrar. Como é que faz? Olha bem para mim que eu vou explicar. Vai no meu portal, altieresdossantos.com, vai na inscrição do curso do Catecismo, faz a inscrição e olhem bem assim, lá dentro da inscrição, bem grande, vai estar escrito assim, grupo de WhatsApp. Vocês não podem errar isso, tá? Grupo de WhatsApp. Clica, já entrou, tá bom? Façam isso para vocês não ficarem sem os conteúdos que estão sendo postados. Aonde que eu acho a inscrição? Se você digitar na internet, curso de Catecismo Altieres dos Santos, vai aparecer. Se você pesquisar nas nossas páginas, vai aparecer. Se você me pedir o link lá no Insta, eu vou te dar o link, tá? Lá no Insta, o link da inscrição. Mas tem que fazer, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a nossa última parte aqui, parte bonita. Falamos tanto da Sagrada Escritura, como que Deus inspirou, agora vem uma questão tão interessante, que diz que a Sagrada Escritura é a mensagem de Deus à humanidade. E o capítulo 3 diz que há uma resposta da humanidade em direção a Deus. Então Deus fala pela Sagrada Escritura, o ser humano responde a Deus como? Pela fé. E eu escrevi: são modelos para nós as personalidades bíblicas que demonstram em suas vidas o modelo de seguimento de Deus. Todas as personalidades bíblicas, desde Eva, desde Adão, até Maria Santíssima, os santos apóstolos, todos eles, passando pelos reis, pelos profetas, todos eles têm uma coisa interessante, eles têm um aspecto muito humano, muito humano. Exceto Maria, que não tinha pecado, que não foi tocada pelo pecado, todos os outros, as outras personalidades da Sagrada Escritura parecem com você e comigo, entendeu? Isso é muito interessante. E aí o número 145 fala de Abraão, que é o primeiro que acredita. Abraão tem uma série de dificuldades, ele é uma pessoa como você, como eu, ele tem uma vontade de ser feliz, ele tem um desejo de ter um filho, ele tem um desejo de ter uma vida melhor num outro lugar. E ele faz um sacrifício muito grande. Ele caminha, viaja, vai embora para outra terra. Quem de nós nunca fez isso, né? Nunca procurou novos territórios? Abraão busca novos territórios. O número 148 fala de Maria. Abraão é um modelo de fé? Sim, todas as personalidades bíblicas são. Abraão também. Mas Maria é o maior modelo de fé que nós temos, por quê? Assim como as pessoas do Antigo Testamento, ela também esperava o Salvador. Mas ela, inclusive, foi mãe do Salvador. Então, ela é o maior modelo, por quê? Repare bem, de novo agora uma mensagem para os descrentes, né? Descrentes queridos, que eu quero dar um abraço em vocês e trazer vocês para a Igreja Católica, tá? Para vocês ficarem na Igreja de Cristo. Vejam, olha só. Quando vocês dizem que Maria não foi importante, não podem falar uma bobagem dessas, por quê? Deus Pai a chamou de filha predileta e a tornou filha predileta. Deus Filho foi nascido de Nossa Senhora e Deus Espírito Santo a tomou por esposa. Será que tem algum ser humano que teve mais proximidade com as três pessoas da Santíssima Trindade? Será que teve? Eu duvido muito. Bom, a Bíblia também, tanto que a Bíblia diz lá em Lucas 1, todas as gerações vão me dizer, vão me chamar de bem-aventurado. O número 150 fala o que é acreditar. Eu anotei assim: crer é uma atitude completa e concreta. Repito, crer é uma atitude completa e concreta. Acreditamos em Deus quando nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossa memória
Nossa vontade apontam para ele e transformam essa crença em realidade, quando a nossa vida passa a ser uma vida mais verdadeira, mais justa e mais digna. Aí a gente pode dizer que a fé está nos transformando. Mas enquanto a gente fala que tem fé e é criatura do ódio, da maldade, da mentira, isso é tudo falso. Nós não temos fé coisa nenhuma. O número 151 explica sobre crer em Jesus Cristo e o que isso significa. O número 152 fala sobre crer no Espírito Santo. A gente vai ver esses aspectos mais para frente, tá? O número 154 fala algo interessante, que vale a pena grifar. Ele diz assim: crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano, ou seja, sabe o que quer dizer isso? Para você que teve já vergonha de pedir uma coisa para Deus, para você que ficava falando, meu Deus, a minha vida tá tão confusa, que eu só fico pedindo em vez de agradecer. Não, peça. Sabe por quê? Pedir é um ato autenticamente humano. Pedir é um ato de manifestar a nossa humanidade. Pedir alguma coisa a Deus é algo que revela a nossa natureza, então não tem problema. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do ser humano confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Isso é muito bonito. Agora, o número 156 diz assim para nós. Ele fala o seguinte, o número 156, sobre a fé e a inteligência. E eu escrevi, resumindo, a fé não é algo oculto ou inacessível a nós. Ao contrário, podemos ter fé inclusive a partir da inteligência que nos faz perguntas e nos traz dúvidas. Gente, essa aqui é para quem tem adolescente em casa. A fé não é uma atitude de pessoas menos inteligentes. Pelo contrário, a fé é uma atitude de pessoas não só inteligentes, como sensíveis. As pessoas têm muitas formas de manifestar fés diferentes. Você quer ver? Eu sempre pergunto, os números existem? Você vai dizer, sim, os números existem. Você já viu o número 15 na tua frente? Já apertou a mão dele? Não, não existe o número 15 fisicamente, mas ele existe. Pois bem, é um exemplo, é um exemplo. A fé e a inteligência não se opõem. Como um dia eu tinha uma catequizanda que era muito questionadora e ela não acreditava em Deus, e eu perguntei para ela, você não acredita em Deus? Mas veja bem, você tem um coração? Claro que eu tenho. Mas eu perguntei, você já viu esse coração bater? Não, não vi esse coração, imagina. Bom, eu também não estou vendo, eu acho que você não tem coração. A turma riu, mas ela entendeu. Há coisas, meus queridos amigos e amigas, que estão além da nossa capacidade de percepção. Há muitas coisas. Ixi, há mais mistérios, né? Já conhece a frase. Bom, eu estou dizendo isso porque a fé não é oposição à inteligência e vice-versa. Mas o número 159 traz mais um detalhe interessante. Ele explica que a fé também não é oposta à ciência. O que significa dizer que a fé não é oposta à ciência? Significa dizer que a fé, na verdade, conduz para uma forma de ciência mais interessante, porque a ciência é o avanço de vários conhecimentos humanos que inicialmente se baseiam na fé, também, não na fé religiosa, mas na fé que indica que é possível um novo avanço, uma nova descoberta. É possível que haja uma beleza escondida nos enigmas matemáticos do universo, enfim. E a gente tem a nosso favor o fato de que a ciência nasceu da Igreja Católica Apostólica Romana. A ciência nasceu da Igreja. Tem muita gente que não quer reconhecer. Bom, o número 160 tem um dado que eu acho importante. Trata da liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o ser humano deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por consequente, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é, por natureza, voluntário. Aqui é mais um lembrete para nós católicos. Nós não podemos forçar ninguém a ser da nossa religião. Isso é inadmissível. Nós não podemos forçar. A gente vê hoje em dia muitas pessoas tentando todo tipo de convencimento para as pessoas entrarem na igreja delas e tudo mais, mas esse tipo de convencimento muitas vezes é forçado, não é legítimo. Isso não é uma coisa que Cristo quer. O número 161 fala
sobre a necessidade de fé e diz que crer é diferente de ter simpatia ou de se emocionar. Crer não é a mesma coisa que você sentir uma emoção. Ai, mas eu fui lá no culto, nossa, meu Deus, que emoção. Não, isso é emoção. A emoção não é ruim. Só que crer é mais do que isso. Crer é você mudar a vida, como os santos e santas fizeram, como a gente faz até hoje também, né? Finalmente nós chegamos no número 166, 166, que é o artigo 2, nós cremos. Aqui eu quero também comentar uma coisa importante, né? Já quase no fim da nossa exposição, mas veja bem. Há muitas pessoas que não entendem a igreja como artigo de fé. Quer dizer o que isso? Quando eu falo que a igreja é um artigo de fé, eu estou dizendo que a igreja faz parte de quem acredita em Jesus. Não dá para acreditar em Jesus sem acreditar na igreja católica. A igreja católica foi fundada por Jesus. Eu achei muito bom, muito positivo, que na última vez em que dei esse curso, uma pessoa muito simpática perguntou assim: Altieres, eu não consigo conceber como é que Jesus criou a Igreja Católica. Para mim, não consigo entender isso. Bom, porque ela já estava tão envolvida com as doutrinas que falam que Jesus não criou igreja nenhuma, que ela acreditou sem nem ler a Bíblia. Tempos depois, essa pessoa mesma veio me dizer: eu fiz um estudo muito atento do Evangelho, eu fiz um estudo do Apocalipse, dos Atos dos Apóstolos, e lá eu percebi que de fato tinha a Igreja de Jesus e dos Apóstolos e outras igrejas. Já naquela época, sim, sim. Naquela época, outras igrejas falando em nome de Cristo também. Se você lê o Evangelho atentamente, você percebe. Os discípulos brigando e querendo brigar com os outros e Jesus controlando, porque alguém estava pregando em nome dele. Bom, a igreja é artigo de fé. Então, nesse caso, é por isso que a gente aceita o que a igreja ensina. Não existe aquela coisa de eu quero, eu acredito, e nisso eu não quero. Não tem isso. O número 168 lembra que Deus olha para a fé da igreja. O número 172 fala que existe uma única fé, certo? E o número é bonito, diz assim: há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Olha que coisa mais linda. Pessoal, vamos fazer uma coisa? Aliás, obrigado para quem me atendeu lá no pedido de postar uma parte, né? Obrigado. Quem atendeu, olha que interessante. E aqui tem alguém dizendo assim: curso maravilhoso, que é a Idenis, né, Idenis, querida? Curso maravilhoso, já estou fazendo pela terceira vez e sempre aprendo algo novo. Um beijo, você é maravilhosa, viu, Idenis? Muito obrigado. Olha, pessoal, vamos fazer uma coisa interessante. Aqui nós temos. Obrigado, Dilene, bem-vinda, viu? Bem-vinda para ser membro também desse apostolado. Que bom, para nos ajudar. Olha, eu gostei que vocês pegaram partes do catecismo e colocaram nas redes sociais de vocês e até me marcaram. Isso é bom. Vamos fazer de novo isso? Pega uma parte, uma pequena parte que você mais gostou. Eu vou te convidar a fazer uma coisa. Posta nas redes sociais e lá no fim do nosso curso dá para a gente ter um álbum de 25 postagens bonitas que você fez, com trechos bonitos do catecismo. Ah, mas você está pedindo isso para quê, para gente? Tem um motivo. Não tem nada sem motivo. O motivo é, quando você copia um trecho do catecismo na tua rede social, você aprende mais. Quando você posta esse trecho do catecismo na tua rede social, você dá a oportunidade das pessoas conhecerem o que é o catecismo, que elas acham que é tão pesado, é tão difícil. Aí elas chegam numa parte como o número 172 e leem e falam assim: meu Deus, essa beleza é a Igreja Católica? Eu digo sim, essa beleza é a Igreja Católica e o seu santo catecismo. Aí, meus amigos e amigas, deixa eu ver onde vamos aqui. É aí, exatamente, aí nós vamos concluir com o número 173, que tem uma pregação de Santo Irineu, dizendo assim: Santo Irineu é um santo, logo depois dos apóstolos, conheceu alguns deles. Ele diz assim: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos na fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa,
Nelas acredita de forma autêntica, idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Olha que coisa mais linda. Quero dizer para vocês que isso é de uma beleza muito grande. E ele continua: pois se no mundo as línguas são diferentes, o conteúdo da tradição é único e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os iberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. Olha quanta beleza, quanta bondade nisso, viu? Uma beleza muito grande, não é mesmo? Diácono Tiago, um grande abraço, obrigado, viu, Diácono Tiago? Que bom. Pessoal, eu quero então aqui encerrar a aula de hoje, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Aquilo que eu falei para você, meu irmão, segunda aula do Catecismo da Igreja Católica. Cristo, palavra única de Deus. A gente vai estudar agora com o Dr. Altieres dos Santos. Gente, o canal dele é Catequese e Teologia Católica. Vai lá no YouTube, bota lá, Altieres dos Santos, Catequese e Teologia Católica, é o nome do canal dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E chegamos agora à segunda aula. E aqui a gente vai ver a Sagrada Escritura, do parágrafo 1 até o 184. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham assistido do começo ao fim. Compartilha e vamos estudar o Catecismo da Igreja. Altieres, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine sempre, meu querido. Muita paz e muita saúde, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar mais uma vez, a você que está chegando aqui, que chegou até aqui, né? Compartilha, né? Deixa teu like, deixa teu comentário. Vamos crescer juntos na graça. Tá bom? Compartilha, se inscreva, vem para a família de cima dos telhados, você que não é inscrito. Você que já é inscrito, compartilha. Deixa teu like, deixa teu comentário e vamos crescer. Meu irmão, minha irmã, e na próxima semana, se Deus quiser, vamos aí mais um vídeo. Vai ser a terceira aula, essa é a segunda, hein? Se você não assistiu a primeira, vai lá. Vai lá no nosso canal, tem lá, aula 1, tá bom? Catecismo da Igreja Católica. Essa é a aula 2. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.